Estamos de volta aqui na programação do Pânico na Jovem Pan. Você continua participando aqui com a gente. Pode mandar as suas perguntas no @programa Pânico. Temos a nossa plateia virtual. Presença de Jorge, o redator. Jorge César Barbosa. O primeiro dos Cavaleiros Zodíacos. Ele que era redator do Pânico. O Jorge, ele trabalhou com o Ratinho na Globo. Muito top. Fez novela. O Mortadela e por aí vai. Ele é canhoteiro, ó. Ele é lá da turma do Paim, Gregório do Vivier. A gente troca ideia desde as 7 da manhã. Ele que escreve pro Adnet. Tudo canhoteiro, ó. Ó o Jorge. É o humor da canhota. Eu sei. Jorge e o Nefertiti, um dia. Jorge, o redator. Pô, não fala assim não, Jorge. Ele conhece, pô. Dá pra dar um gásinho, Reginaldo? Claro. Reginaldo manda bem. Quem mais temos aqui na nossa plateia? Tem uma Thales, Patrícia. o Alexandre Alcântara, Tamires Cantora. Ó. Cadê lá? Tá lá a Andresa Santo André. Patrick Hassan. Uma gente muito bacana. Luciano da Suíça. Muitos desocupados. Muito. Por falar em desocupados, acabei de receber a informação de Vitor Brown agora. Só notícia ruim. Certo. Mas E a American Airlines, sabe quantos eles vão dispensar? 19 mil funcionários. 19 mil vão pra rua. Você acredita nisso? Claro. Covid. Muito bem. Obrigado, Jorge. Um abraço, hein? Obrigado aí todo mundo que tá aqui participando aqui da nossa hashtag. Me ajuda aí, gordão. Ontem eu fui ajudar se... tô terrível. Bola hein, da gordão? plateia. Pô. Eu fico quietinho. Bola da plateia. Vai lá. Então vamos que vamos, já que é pra fazer, nós vai bonitinho. A Tamires Cantora tá ali, já falou. Salomão Soares, de Três Corações, tá bonitinho. Puta, olha o Zé Careca, José Maurício aqui, o corintiano dançando, velho. Puta, uns nego feio que, pelo amor de Deus. Rapaz de Patinga, é o Vale do Aço lá. Vamos que vamos, bonitinho também. Alexandre Alcântara, Rio de Janeiro. Ó o Marcão Novaes ali. Bom, cabelinho penteado pela avó. Mas Quem tá que é bom. chato pra boné? Não, chato pra... Tem gente chato pra... Tem nego comendo. Ó a Márcia Feijó, velho. Tá mascando ali o fumo, velho. Que é isso? Tá almoçando. Olha, regalou um zóio que deu um susto. Para de... Olha o velho do lado também. Pelo amor de Deus. Não, vocês param de comer, velho, no ar. Vamos que vamos. Pode tocar, vamos embora. Vamos tocar. É um bola meio desanimado. É o bola brava. atual. O chat voltou, Delari. Por que você tirou do ar? Não estavam pagando. Quem foi? Nunca O padrão é não ter chat. Estão pagando ou não? Então, O padrãozinho, né, filho? É, pouco, né? Graças a Deus, meu. Não manda dinheiro não pra só mandar Delari. dinheiro. Delari tá triste. Mandar dinheiro pra chat, meu. Tá muito triste. Muito bem, vamos pra Brasília? Vamos, ele. Então, por favor, Daniel Zucca. José Maria Trindade trazendo o nosso jornalismo da Rádio Jovem Pan. Tudo bem, Zé Maria? Salve, grande Daniel, Olha, tudo certo? Aqui em Brasília, sabe, né? O clima está esquentando e, para variar, não é nenhuma novidade, acordamos com uma operação gigante aqui, prendendo os que roubam da saúde. Sério? Quem foi em cana aí? Pois é, olha, a cúpula inteira da Secretaria de Saúde. É uma grande operação que está em 8 estados. São 7 mandados de prisão, inclusive esse aí que está aparecendo na imagem, que é o secretário de Saúde, Francisco Araújo. Mas também o segundo dele, o Ricardo Tavares, foi preso, e Jorge Chamon, que é o diretor do Laboratório Central daqui do Distrito Federal. Emília, a senha é a seguinte: o Roberto Jefferson, quando falou aquela história do Covidão, ele sabe das coisas, conhece, né? Calamidade pública, compra sem licitação, aí não há político que resista, né? Agora, a novidade é que as prisões estão acontecendo e eles nem tiveram tempo de gastar o dinheiro e nem de apagar as provas. Está tudo muito rápido. Esse Covidão era esperado, não há uma investigação central, porque todos os estados estão aí gastando por conta desta calamidade pública. É muito dinheiro, viu? O governo federal mandou aos estados e municípios dinheiro para recomposição de perdas com a pandemia, com essa quarentena, e também outros recursos para compra de medicamentos. Neste caso aqui, foi compra de testes. É por isso que se chama falso negativo. Testes fajutas, caros e sem licitação.
Que loucura, hein? Filha da mãe, os caras Que loucura, roubando hein? na saúde. Ô Zé Maria, temos vários assuntos do Jair Messias Bolsonaro que você pode abordar. Os jornalistas bundões, a história de dar um soco na boca e tem um vídeo que resgataram bem antigo de 2019 do Al Você se Gore. preparou, hein, Zuzu? Sim. Você pode escolher o tema do Bolsonaro, porque você mesmo falava aqui no programa que ele fazia tempo que ele não aparecia, né? Lá no cercadinho. Ele não está no cercadinho, mas ele voltou a ser notícias. É com você, Zé Maria. Construção que estamos há 42 dias sem acidente. Aí tem um garoto cai lá, pronto, voltou a zero, né? 52 dias, aí quebrou a ficha, voltou a zero. E domingo ele falou aquela história, né, de vontade de dar um soco na boca do repórter. Olha, vários presidentes tiveram essa vontade, mas ninguém falou, só ele que falou. Né? A diferença é essa. O papel do jornalista é exatamente de fazer a pergunta. O dono da resposta é o entrevistado. Aí, no dia seguinte, em vez de pedir desculpas e dizer, olha, eu exagerei, ele foi e aprofundou. O Jair Bolsonaro, na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, né, que é onde se formam os oficiais do Exército, ele era chamado de cavalão, pelo vigor físico, era um atleta e tal. E ele ficou com este valor, né? O vigor físico para o presidente Jair Bolsonaro e para os militares em geral é um dado muito importante. Então, quando ele chama de bundão, na verdade, ele quer dizer esses que não têm vigor físico e têm o poder da caneta, que é desprezível para quem usa muito a força. E os repórteres, na verdade, que cobrem o dia a dia do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada, eles são os operários da comunicação. A guerra do presidente, geralmente de todos os presidentes e ex-presidentes, né, é exatamente com as instituições. E essa briga acontecia nos bastidores, disputa por verba, por posição, por entrevistas, né, mas era coisa de diretoria. E o presidente está indo direto ali vamos dizer, no jornalista, na ponta ali, que não é exatamente responsável pelo que sai nas televisões, nos jornais. Eu não sei se vocês se lembram daquele negócio de papel que existia antigamente chamado jornal. Sim. Professor, tem pergunta? Tenho pergunta. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Zé Maria. É o Marco Antônio Villa falando, seu antigo colega aqui e tal. Parece que o Mandetta vai lançar um livro, né, sobre os bastidores do seu governo. Eu queria saber como o governo, ou até o Congresso, e também aí em Brasília, como é que está essa notícia, porque ele já é quase um pré-candidato, né, a 2022, aí vai lançar um livro que parece que é para continuar na mídia até a época da eleição e tal. Como é que foi visto isso por aí? Muita expectativa, ele promete respostas. Surpreendentemente, deputados têm me mostrado pesquisas onde o Mandetta está bem, viu? Ganhando em alguns lugares até do ex-presidente Lula. Está bem, não mais do que o Sérgio Moro e mais do que o Jair Bolsonaro, mas surpreendentemente, repito, o Mandetta é um nome. Agora, sim, a expectativa é que ele responda interrogações que ele deixou. Por exemplo, por que ele disse ao presidente, o ministro é um conselheiro do presidente, que os carros do Exército iriam recolher corpos nas ruas durante a pandemia. Eu quero que ele explique no livro exatamente o motivo de pensar assim e de levar ao presidente tal resposta, né? Por outro lado, também é preciso que ele explique como ele chegou no Ministério da Saúde. Foi uma indicação política, quais foram os conchavos, quais foram as promessas que ele fez em costuras no Congresso para ser nomeado ministro da Saúde. E responda também por que ele encheu o Ministério da Saúde de políticos, de indicados de políticos em todos os estados e municípios. E também que ele explique o que ele fez com o dinheiro que foi levado do Ministério da Saúde para os estados, né, para evitar que acontecesse esse covidão. Ao contrário, ele se reuniu com líderes do judiciário e tal, para tentar fazer um deixa-passar em todas as compras durante a pandemia. O que acabou acontecendo foi muito roubo de muito dinheiro. O governo está investindo mais de 800 bilhões. Então, o livro dele tem existe uma grande expectativa que ele responda essas questões que ele deixou em aberto, né? Os motivos da briga com o presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho uma pergunta, Zé.
tem várias especulações no mercado financeiro hoje sobre uma eventual desidratação do Big Bang Day, né? Que é aquele super pacote do Guedes. É isso que está acontecendo? Você tem alguma informação nesse sentido? Há sinais. Esse pró-Brasil, ele está sendo gestado há muito tempo na Casa Civil da Presidência da República. É o Braga Neto, e o ministro Braga Neto, que está com essas cordas nas mãos, né? E ele administrou ali esta discussão entre os desenvolvimentistas e os que pregam rigor fiscal, como o ministro da Economia, Paulo Guedes. E o ministro Braga Neto é muito mais desenvolvimentista do que exatamente a economia. Então, ele quer que haja no pós-pandemia um movimento muito grande. O Pró-Brasil, ele é formado de um conjunto de projetos ali rápidos, até 2022. Concluir obras que já foram iniciadas em governos anteriores e que falta pouco, projetos rápidos, né? E uma interligação principalmente com a ação social. É aí que entra o Renda Brasil. Há dúvidas sobre o valor do Renda Brasil e sobre a continuidade desse salário emergencial. Ele vai até dezembro, segundo informações que eu recebi. O que há dúvida ali é sobre o valor. Se fala ali em 300 até 330 reais, mas a economia só quer colocar 220 até 270 reais. Então, o que levou ao adiamento foi exatamente essa divisão no governo sobre os valores do salário emergencial, desta renda básica chamada Renda Brasil. Agora, um projetinho pronto que está sendo lançado hoje é o que acaba com Minha Casa Minha Vida, também chamado aí nos bastidores de Minha Casa Minha Dilma. Será o Casa Verde Amarela, que é um projeto para reduzir juros para a casa própria, mudar o tipo de público, né, o público mais popular, e jogar mais dinheiro também, uma tentativa de mudar esse projeto. Então, são dois, vamos dizer, marcos do PT que ainda persistem no governo Bolsonaro. Esse Minha Casa Minha Vida, que hoje será trocado de nome, com a roupagem nova, e o Bolsa Família, que será substituído pelo Renda Brasil. O Pró-Brasil tem uma parte lá que se chama Ordem e Progresso, que é mudar a legislação, mudar inclusive a Constituição, para tornar o mercado, Sami, mais atrativo ao capital. Então, este 1 trilhão que o governo espera injetar no Pró-Brasil, a grande parte vem exatamente da iniciativa privada. É um PAC assim, melhorado, de roupa nova e com grife. Ô Zé, mas você acha que vai melhorar ou vai ser a mesma coisa? Você acha que o programa é melhor? Que é o programa do Guedes, né, Sami? O que acontece? São muitos itens do programa, né? E pelo que eu estou entendendo, eles querem divulgar os itens que é de gastar dinheiro, mas eles não querem os itens menos populares, que é como você vai cortar despesas, isso. Posso estar errado, mas se você não mostra que você tem uma certa prudência, ou seja, você gasta menos do que você vai arrecadar, as pessoas falam, isso daí não vai parar em pé. Então, acho que a briga é grande, espero aí que se resolva, porque anunciaram agora, né, o Casa Verde Amarela com juro mais baixo para Norte e Nordeste, é uma medida importante, populista, mas precisa ter o outro lado. Vamos cortar da onde, vamos fazer reforma administrativa, porque senão fica só as notícias boas, aí vira os problemas que a gente já viu aqui no Brasil. Pois é, agora o Sami tem toda a razão. Quando o governo lança esses programas, eles têm muito de marketing, né? De vender o governo, a ação e gastos, investimentos. Só que é o seguinte, logo depois do lançamento, entram em cena técnicos, pessoas como o Sami, que entendem e sabem. Projetos assim, eles têm que ser amarrados, as pontas têm que estar amarradas, ou seja, gastos e origem de gastos, se a origem é viável ou não, esses projetos passam por este filtro, né? Tanto nas redações como no mercado. O mercado anda sempre na frente, eles têm informantes. E depois do governo Lula e na Lava Jato, a gente viu que alguns informantes são pagos e que a imprensa vem depois exatamente porque o mercado conhece o governo por dentro. Então, assim, é preciso apresentar o programa com marketing,
para mostrar à população, o eleitor, e precisa de credibilidade no mercado, senão, se cair em descrédito, acabou. Sami, o principal ponto de discórdia é exatamente isso, esse equilíbrio. Parte do governo quer incluir a reforma administrativa, e isso é difícil, enfrentar isso aí, enfrentar o setor público, enfrentar esses sindicatos que se formam, esses chiqueirinhos em cada ministério, é muito difícil, né? E é isso que está dividindo e pode atrasar o lançamento do Pro Brasil. Mas são muitos projetos e muita ideia de jogar principalmente dinheiro da iniciativa privada no mercado. Agora, Sami, eu estou ficando com como diz o Jarbas Passarinho, né? Eu estou ficando com a ideia que é como o garoto que não quer namorar, não quer assumir compromisso, eu estou ficando, né? Eu estou ficando com a ideia de que a reação brasileira foi uma das melhores do mundo, né? Com o salário emergencial, com abertura de crédito, com facilidades. Você fala da pandemia? Da pandemia? Da pandemia, o Brasil pode sair na frente exatamente pelas medidas adotadas pela equipe econômica. Tudo indica que sim, não há uma previsão certa do que vai acontecer. Mas essas medidas adotadas pelo Brasil, essa ideia de suspensão do trabalho e redução da jornada, ela dá estabilidade posterior. Então, garante o emprego. A linha de crédito foi fundamental, as empresas estão descapitalizadas. E o salário emergencial salvou cidades inteiras. Existem cidades fechadas e que sobrevivem com esse salário emergencial, que é muito importante. Mas você não acha que o mandrião se queima brigando com a... Porque a gente sabe, né? Quem acompanhou a eleição viu o Bolsonaro. É um governo conflito. Eles gostam do conflito, caos, né? Sim. Gostam desse esquema. Bolsonaro. Você acha que mais prejudica o Bolsonaro ou você acha que esse jeitão dele ele vai continuar subindo na pesquisa, subindo na popularidade deles? Você que domina essa arte aí. Emílio, há uma divisão aí, sabe? Um grupo do próprio governo entende que é preciso manter o que eles chamam de espuma, né? Que é essa guerra, ou seja, não descer do palanque. Era uma estratégia. E aí falaram com o Bolsonaro, olha, isso aí tem um caminho certo. O Collor fez assim, deu no impeachment. O próprio ex-presidente Collor falou que esse era o caminho. Bolsonaro deu uma guinada, fez o acordo com o Centrão, conseguiu uma base no Congresso Nacional, confessou no Supremo Tribunal Federal, tirou o Weintraub, né, Abraham Weintraub, o ex-ministro da Educação, que disse que por ele todos estariam presos, começando pelo Supremo, e deu uma arranjada, e aí os números dizem, né, o presidente ficou mais popular, cresceu em setores que ele não tinha eleitor, como Nordeste, né? Então, esses números falam muito forte. Agora, essa reação dele, Emílio, o presidente é como qualquer pai, quando fala do filho, a situação se complica. Eu ouvi uma versão de que o presidente chegou para o Sérgio Moro, não vou repetir as palavras aqui, mas chegou para o Sérgio Moro e exigiu que ele, Sérgio Moro, conversasse com os procuradores do Rio de Janeiro e que abordasse essa ideia de fazer essa investigação da rachadinha. Isso pesa muito nas contas do Bolsonaro. E ele, quando um filho é atacado, ou parente, assim, mulher e tal, ele sai do sério. Então, esta reação dele não é estratégia, é uma reação de sangue e de fígado. Você acha que não está jogando para a torcida? Às vezes eu acho que ele fica jogando para a torcida. Estratégia. Você sabe que, assim, falando dessa questão do Brasil, em relação à pandemia, ontem o Stuhlberg, que é talvez o gestor de mais prestígio do Brasil, do Fundo Verde, que é um fundo muito bem conceituado, junto com o Sérgio do SPX, fizeram uma live, estavam falando que a gente está ignorando a crise fiscal e ele vê a fragilidade da economia brasileira de uma forma muito grande. Para você ter uma ideia, a gente devia mais ou menos 70% do PIB. Então, tudo que a gente era no país, se parasse o país, 70% disso
não pagasse mais nada. Gera 70% para pagar. Agora a gente precisa de mais de um ano para pagar. Então, existe uma questão, Zé, se a gente gastou dinheiro eficiente. Eu não tenho dúvida que esses R$600 foram de forma eficiente. Mas tem muitas outras coisas envolvidas, né? Então, gastos... Não, mas aí você tem que comparar o ruim com o pior. Não, mas os outros países não gastaram tanto que nem a gente. Como não? Vê a Argentina. Todo mundo mas gastou. a Argentina quebrou, né? Já estava quebrado. Mas você vai comparar com quem? Mas... Suécia. Vamos Estados ver. Unidos. Vamos ver. Eu tô querendo levantar ainda, Aí a gente o não cara tem tem ideia que do Fala sobre a estrago. qualidade do gasto, né, Samir? A qualidade do gasto. Tem gastos que não foram, assim, respiradores que não foram usados, hospitais de campanha que talvez tenham sido superfaturados. É o hospital de campanha, é o hospital superfaturado no estádio superfaturado com respirador superfaturado. Espero que não tenha acontecido isso, mas preocupa. Foram gastos muitos bilhões. Esse negócio de calamidade deu a chance de não passar por processos de licitação. Então a gente talvez veja que gastamos mais do que deveria. Sempre tem que olhar com uma certa desconfiança. Governo eu sempre olho com certa desconfiança, seja quem for. Aproveitar e fazer emendar. A grande novidade, nesse horizonte econômico aí, e que para mim não era novidade, eu presto muita atenção nisso, é a dificuldade de estados e municípios. Pelo menos 9 estados estão gastando mais com aposentadorias e salários do que investimentos, e atingindo ali mais de 60% da arrecadação. Tudo bem, são estados, mas isso no cômputo geral pesa para o país. Alguém vai pagar a conta, Quem né, vai Ô, Zé, assinar o cheque? aproveitar, já que a gente estava falando disso aí, e da operação teste negativo, que teve uma prisão hoje, você tem alguma informação sobre outros estados, que nem o Sam falou, sobre compras superfaturadas? Teve aqui em São Paulo o caso dos respiradores, que também a gente não teve mais notícia, iam investigar e a gente não tem mais notícia. Você tem alguma informação a respeito disso? Você acha que vai estourar em outras cidades também, em outros estados, prisões por conta do Covidão? Covidão, Brasil! Sim, olha só, existe uma proposta de se criar uma CPI do Covidão, né, para investigar de forma nacional. Mas essas investigações feitas regionalmente são mais eficientes, são mais próximas das polícias estaduais. Então, aqui no caso, por exemplo, é o Ministério Público e o GAECO daqui, que é o grupo que investiga crime organizado. Eles não tiveram tempo de gastar o dinheiro nem apagar provas, não, ainda em pleno exercício, preso, né? Da mesma forma, em São Paulo, no Rio de Janeiro, pode provocar um impeachment do governador que foi eleito por ser distante da política, também na Bahia, no Pará, né? São várias regiões no Amazonas. Então, as polícias estaduais que estão agindo, e o que me surpreende de forma positiva é que agindo rapidamente. Antigamente era muito tempo depois e tal, agora não, né? E isso é muito bom. Ótimo. Boa, Zé. Obrigado, viu, Zé? Que papo, hein? Muito bem. Já sabemos tudo de Brasília. Tudo de Brasília. E eu fiquei um pouco enciumado que ele foi no Morning Show pessoalmente. E eu queria que ele viesse aqui. Ele pediu pro Zé. Eu tava lá, querido. Ó, eu queria agradecer o Zé. Zé Maria, 6 da tarde, tá lá no Pingos também, com o Brown, com o Augusto, com toda a galera. Obrigado. O Brown é meu brother aí. Eu acho que o Brown deve ter nascido com 40, 50 anos. Ele tem. Um rapaz que já nasceu sério. Ele devia chamar Afonso de tão velho. Você sabe qual é a idade do Brown? Sei, 23. 22 anos. 22. Fez 22 anos. Para menino. Sim. A idade biológica, né? Que saúde, igual pomba, já nasce adulto. Podia chamar Afonso de tão velho. Não existe Afonso novo. Obrigado, Zé. Um abração pra você. Zé Maria Trindade sabe tudo de Brasília. Vamos pro break. Na sequência, nós vamos falar com o Thales Gomes, empresário, CEO da... Como é que chama a empresa? Singu. Vocês são modernos, empresas modernas? Vendeu pra Natura, o cara que fundou a Natura Easy é da Tammy Gretchen? Exato, podemos abordar inclusive esse. Saiu o comercial da Tammy Gretchen? Foi do Dia dos Pais, mas já foi, passou. Né? Mas já existiu? Existiu, mas acho que muito... Eu nem Foi vi. polêmico, digital. ele fala sobre isso, inclusive, numa agora vai ser matéria recente candidato na Isto agora. É. Quem? Dinheiro. O Thales, podemos Você abordar. tá bem malandrão. Não, estudei, porra. Quem? Conheço o cara, o Thales. Thales era do 99. As marcas precisam se posicionar, disse Thales Cavode. Gomes. Foi isso. Podemos Qual é a dizer. nossa posição? A nossa é... De 4 sendo enrabado. Sim, sempre. A nossa posição no mercado sempre é de tomando 4 na sempre, toba. né? E A toba lavada, mas ela de tudo que é lado.
A gente toma de gado de Bolsonaro, de canhoteiro, tudo que é lado. de 4 Uma hora passa o pano, uma hora... é uma merda. Vamos pro break e na sequência a gente vai conversar aqui no Pânico. E hoje tem uma surpresa. Olha só, e o Suíça tá cheio de surpresa.